Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem e com certeza com Deus tudo vai bem. E conosco que temos Deus também entramos nessa de Deus de estar tudo bem mesmo no meio das tempestades, né? Falamos há pouco com relação a um vídeo passado, com relação à origem dos anjos. Eles se originaram na vontade criativa de Deus e no seu poder e no seu conselho, né? Ele não pediu conselho a ninguém para estar criando o que criou, né? Os seres humanos são seres, os seres angelicais, né? São seres mais antigos do que os seres humanos. Quando da criação do universo, eles cantavam alegremente na questão de glorificar e exaltar a Deus por conta do seu poder de criação, né? Nós vemos aqui então, vamos ler alguns textos para vocês, para a gente balizar um pouquinho a conversa que vamos ter aqui. Seres criados de elementos, ou podemos dizer assim para você entender, de materiais ou elementos, né, diferente de nós os tratamos, porque não os compreendemos, tratamos como seres espirituais, tá? Criado de uma outra forma da qual nós não fomos criados, tá? Nós somos seres espirituais? Sim. E ao mesmo tempo, nós temos um corpo físico a qual nós manifestamos nesse mundo e apresentamos, expressamos nesse mundo, tá? Os anjos foram criados para a manifestação da glória de Deus, portanto eles vivem, né, de forma diferente, têm uma natureza diferente da nossa, o seu corpo, né, o material, podemos dizer assim, o elemento do seu corpo, eles são feitos de outras coisas que não as físicas, né, que nós somos acostumados a ver e enxergar. Exatamente, nós vemos e enxergamos porque os nossos olhos são calibrados para ver e enxergar coisas daqui, deste mundo, né, desse mundo físico que nós temos aqui, né? Bom, nós vemos aqui em Hebreus 1,14, né, que diz assim: não são eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, aqui, esse texto, ele diz claramente que os anjos são seres espirituais, ou sendo, vivem em uma dimensão diferente da nossa. Nós temos uma dimensão física e eles são de uma dimensão diferente da nossa, tá? Então, determinando aqui, anjos são seres espirituais, tá bom? Outro texto que nós vamos ler juntamente com você é Isaías, que nós vamos estar lendo aqui com relação à sua manifestação. Isaías aqui teve uma visão, né? E nessa visão, Isaías acabou definindo para a gente a aparência no momento daqueles anjos. Isaías 2 diz assim: serafins estavam por cima dele, isso do trono de Deus, né? Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, né? E clamavam uns para os outros, dizendo, uma música incessante, né, poderosa: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, tá? Da glória da sua criação. Então nós vemos aqui que tem categorias de anjos diferentes. Eles, esses que vivem mais próximo ao trono de Deus, ao local da onde o trono de Deus está estabelecido, eles são diferentes. Nós vemos aqui que eles têm 6 asas. A gente nunca viu um ser parecido com esse, a não ser um ser mitológico, né? Nós vemos aqui também em Daniel, né, o capítulo 10 de Daniel, verso 5, que diz assim, olha: e levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas
palavras era como o barulho de muitas águas, né? Então nós percebemos aqui então que a manifestação desses anjos, né, elas estão ligadas à sua missão. E é muito importante quando a gente percebe que esses anjos se manifestam dessa forma, com esse brilho, com essa manifestação, né, eles trazem uma mensagem e de acordo com a pessoa envolvida que ali está, que no caso aqui era Daniel, no caso do texto anterior era Isaías, e no texto anterior mesmo, que nós lemos que é Hebreus, era o escritor de Hebreus, então colocando diante de nós de que categoria ou de que natureza são esses seres criados, tá? E nós temos um outro texto que nós vamos ler para você também, que é o último texto que nós vamos ler aqui nesse vídeo, que diz assim, é 1 Coríntios capítulo 15, verso 38 a 40, que diz assim: mas Deus lhes dá corpo como Ele quer dar a cada uma das sementes, dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves, outra dos peixes. Também há corpos, né, celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestes e outra a dos celestiais. Nós percebemos então que a manifestação desses corpos é dado a eles por conta do meio ambiente da qual eles vivem, né? Nós vemos aqui do peixe, do animal, do homem e tal. E aí a gente fala assim, anjos são seres que são incorpóreo, que não tem corpo, que não manifesta como nós manifestamos. Eu não sei, por esse texto aqui, nós percebemos que há uma certa dificuldade em afirmar isso, porque a Bíblia Sagrada nos diz aqui que existem corpos celestiais, né, e existem corpos terrestres, né? Aí ele diz ainda, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Então nós percebemos o que em tudo isso? Que anjos não são simplesmente seres sem corpos, e eles são espírito exatamente porque a natureza deles é espiritual, e eles convivem numa atmosfera espiritual e mantêm um contato mais próximo possível, né, do trono de Deus, que é espírito. Então, quando a gente olha para esse lado, a gente percebe que eles têm um corpo para se manifestar. Sim, com certeza. E esse corpo é celestial. O próprio Cristo, né, no capítulo de Mateus 17, creio eu, se não estou enganado, ele manifesta a sua verdadeira aparência aos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, e ali eles podem ver a verdadeira glória, né, do Cristo, a verdadeira glória, a manifestação do Senhor. Na verdade, praticamente como se fosse a sua aparência real. Cristo encarnou, portanto, ele ganhou um corpo parecido com o nosso, mas a manifestação dele, como a gente vai ver mais adiante lá no Velho Testamento, ele se manifestava como o anjo do Senhor, e ali ele se manifestava de várias formas possíveis, vestido de soldado, vestido de várias formas, apresentou-se a Abraão, e ali ele tinha, na verdade, uma aparência, né? E quando a gente olha para esse tipo de coisa, esse tipo de texto, esse tipo de manifestações aqui, a gente não pode dizer que os anjos não têm um corpo, não é? A gente não pode dizer que os anjos é um ser incorpóreo, é um ser que não tem uma forma de se manifestar. Não. Ele se manifesta da mesma forma e da maneira que qualquer ser humano se manifesta quando eles querem e precisam se manifestar. Nós vemos Pedro sendo tirado da prisão no capítulo 12 de Atos, ali nós vemos a manifestação de um anjo que brilhou toda a cela e tirou Pedro dali, mas nós vemos também um outro texto em Atos, onde Paulo é chamado a pregar num local, né, na Macedônia, por exemplo, e ali aparece um anjo vestido como um visitante, né, da Macedônia a ele.
Então, nós não podemos dizer assim, anjo é espírito, pronto, acabou e ele não tem nenhum tipo de corpo. Essa não é a verdade, né? Eles se manifestam de acordo com a necessidade em todos os momentos, né, que é preciso. Então, portanto, qual é a aparência dos anjos? Espiritualmente, nós sabemos que ele tem um corpo e nós não sabemos de que tipo é esse corpo, sabemos que ele é celestial. Agora, nós não podemos dizer que eles não têm nenhum corpo, mas quando ele se manifesta aos seres humanos, ele se manifesta com um corpo para que a gente possa enxergar, prestar atenção, a calibragem dos nossos olhos possa enxergar esses seres, tá bom? Então espero que esse momento seja para você, que você tenha entendido, e até um próximo vídeo, se Deus assim quiser, tá bom? Deus abençoe.